Mestre, a gente sempre começa de uma forma direta, investigando a filosofia. Você que eu acompanho algum outro episódio deve ter visto. A gente quer saber das pessoas o que é uma vida boa. Uhum. E a gente acha que a filosofia é um instrumento para você talvez buscá-la. E é óbvio que é uma pergunta abstrata e muito individual, mas Sim. pode servir de orientação para quem está nos ouvindo. O que é uma vida boa para você, meu velho? Olha, para essas questões eu sempre fico com as respostas dos antigos, né? Dos filósofos clássicos. Então acho que uma vida boa é uma vida pautada pela busca da verdade e da virtude, basicamente. Enquanto você buscar a verdade sobre quem você é, sobre o que é a realidade ao seu redor, você não vai cair em cilada. Enquanto você buscar a virtude, você também está se aprimorando para aquilo que, pelo menos, quem tem uma vida espiritual sabe, que é a busca de uma solitude, de uma serenidade no mundo que exige muito da gente, né? Que é uma cacofonia de ideias e vozes e coisas, e a gente precisa ter essa serenidade para enfrentar o mundo. Então eu diria que uma vida boa é a busca da verdade e da virtude. Assim, uma coisa que às vezes parece até não terrena, porque atingir isso ao seu 100% é algo... Não é. Talvez impossível, né? É como tem na Constituição Americana, né? Você tem o direito de buscar a felicidade. De ser feliz é outra coisa. E quando você fala em virtude, a gente pode falar de um monte de coisa, mas o que você ranquearia, assim, como as virtudes principais que podem levar... A principal virtude, que é uma coisa que Meu Deus, eu esqueci o nome do filósofo, mas que ele diz, né? É a virtude que vai desencadear a mudança para você poder desenvolver outras virtudes, é a coragem. Que é a virtude que está em baixa no mundo de hoje, né? Para ser sincero, a gente tinha muito mais coragem nas sociedades antigas, sociedades guerreiras, as sociedades que se preparavam para o conflito, que entendiam que faz parte da vida em sociedade o confronto de ideias, o conflito. Hoje a gente tem uma sociedade que você tem safe space nas universidades, você tem gente que, isso me dá gatilho, você não pode falar. Então a coragem está muito embaixo. E é a principal virtude. Sem a coragem, você não consegue acessar as outras virtudes. Você vai precisar da coragem para ser verdadeiro, por exemplo. A busca da verdade exige que você seja corajoso, inclusive. Porque a verdade provavelmente não vai te agradar. Né? Você estava falando aí, né, da virtude e da coragem. Também acho que talvez seja a primeira dessas virtudes cardeais, vamos chamar assim, né? Sim, sim. E me veio à cabeça a ideia de um ideal de perfeição, né? Então, em que a coragem seja ali o lugar onde a gente quer chegar. E você falou da realidade mais frequente, talvez, que é a falta ou, né, o desequilíbrio para menos, que é a covardia. Sim. Né? Você consegue pensar também num desequilíbrio para mais, onde a pessoa, o excesso de confiança torna a atitude temerária? Sim. E aí você enxerga isso também como uma desvirtuação, um vício. Isso é o que está na raiz, por exemplo, que eu percebo, né? Eu fui uma pessoa de esquerda por muito tempo na minha vida. Isso está na raiz da mentalidade revolucionária, da mentalidade utópica, que é a ideia de que nós humanos somos donos do nosso destino, da nossa realidade, e que a gente não presta contas a ninguém, e que a gente pode moldar a realidade ao nosso bem querer. Esse tipo de otimismo que desconsidera a natureza humana, os limites da natureza humana, os limites que o nosso egoísmo impõe, que as necessidades que nós temos naturais impõem, esse tipo de otimismo destemperado é uma coisa ruim, que é uma coisa que inclusive o Roger Scruton dizia muito, né? O otimismo desligado da realidade, ele se torna delírio, ele é perigoso. Ele tem aquele livro As Vantagens do Pessimismo, que ele fala muito sobre isso, né? De quanto essa ideia de, olha, tudo é possível. Por que não? Por que não? Olha, por que não? Porque tem natureza humana, porque nós somos imperfeitos, porque nem tudo, né, como diria Immanuel Kant, da madeira torta da humanidade, nada reto jamais foi feito. Então você tem um refrão que se repete na história, que é quando os homens tentam subir o tom, essa desmedida, né, que os gregos falavam, você acaba na tragédia. A utopia costuma acabar na tragédia.
Sem dúvida, a gente vê isso, é claro. A história do século XX é isso. É isso. A história do século XX é isso. Então você vê, né? Pelo que eu percebi, é uma ideia, você tem que ter coragem, mas tem que ter um equilíbrio com uma certa temperança. Você até usou a palavra destemperado. Uhum. Temperança que também é uma virtude, né? Então, existe um equilíbrio, né? Tem virtudes que você usa para subir uma montanha, com a coragem, a resiliência, e tem virtudes que você usa para descer essa montanha. Exatamente. Como a temperança, a prudência. Então, no final, é uma busca pelo caminho do meio, né? É bem aristotélica a tua resposta. É que eu vejo assim, na nossa época hoje, né? Essa época triste que a gente está vivendo, hoje eu vejo que existe muito mais um culto da vítima social. Então, assim, olha, não consegui, sei lá, acessar a universidade, não consegui progredir na vida, não consegui fazer nada que pudesse agregar para minha vida porque eu nasci numa periferia de uma família humilde e tal. Na verdade, você não teve coragem de buscar, de ir atrás. É o que eu vejo muito isso. Tem algumas pessoas que eu me guio assim nessa visão de mundo. Uma delas é o que está aqui, inclusive, um dos livros aqui de hoje, que é o Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra inglês fabuloso, que tem muitos livros traduzidos no Brasil, e que é um cara que ele faz uma conexão muito interessante, que ele mostra que muitas vezes a miséria material é causada antes pela miséria moral, pela incapacidade do sujeito de tomar decisões ele mesmo na primeira pessoa do singular e falar, eu assumo o risco. E não narcísicas, né? Exatamente. No sentido de, né, você considerar o que está para além de você, para além dos seus interesses próprios, né, e tentar construir isso numa atuação política com P maiúsculo ou comunitária, né? E você tem esse fenômeno que é a anulação da responsabilidade, da sua própria responsabilidade individual. Então o Dalrymple tem um livro que o título é A Faca Entrou. Eu não sei se vocês já leram, mas é fantástico. É um paciente, ele tirou isso da frase de um paciente, o paciente que esfaqueia a mulher dele, e quando ele vai se justificar numa audiência com um psiquiatra e tal, ele diz, não, olha, doutor, foi uma briga, foi um excesso da minha parte, a gente estava discutindo a relação e de repente quando eu vi a faca entrou. Peraí, não teve agente nessa ação? A faca agiu sozinha? Então ele pega isso para mostrar a mentalidade de hoje em dia, né, das pessoas que anulam sua própria responsabilidade. É sempre culpa de um momento, do sistema econômico, do governo, dos outros, nunca é sua culpa. O quanto isso não é produto de uma ideia de welfare state? Nossa, tá com certeza. Sendo desenvolvida. Sem dúvida. Se você, na obra do Dalrymple e também na obra do... Eu esqueci um outro autor inglês que fala, o Hayek fala também sobre isso, né? O caminho da servidão, você começa gradualmente falando assim, não, é só um pouquinho de welfare state, só um pinguinho aqui, ó, só para, né, o estado de assistência social, é só um pouquinho, não vai comprometer, e daqui a pouco tá todo mundo comprometido com isso. Você tá, assim, totalmente, e vira uma cultura mesmo. É uma cultura isso, de vitimismo. Eu tenho uma imagem clássica na minha cabeça quando eu penso em welfare state, por incrível que pareça, não tá nos livros, é um filme do Clint Eastwood, que chama Menina de Ouro. Uhum. É uma boxeadora, né? Um dos melhores filmes dos últimos tempos, né? Vamos combinar que o Clint é demais. E tem aquela cena que a família chega, ela já tá... é a história de uma boxeadora que tá tentando se afirmar, fazer o caminho dela, tal. Ela trabalha como garçonete e tenta ser uma boxeadora. E a família fala, meu, que isso que você tá fazendo, tal. A mãe é sustentada por programa assistencial, os irmãos, todo mundo já tá viciado nisso. E aí, de repente, acontece uma situação na história, não vou contar para as pessoas assistirem, e ela vai parar no hospital e tudo mais, e a família dela aparece no hospital para visitá-la, para dizer, entre outras coisas, que, olha, você tem que buscar o benefício do governo, porque nós somos, como sua família, vamos administrar para você e tal. E o Clint, ele é um personagem na história, ele fica estarrecido, assim, de pensar que, olha... eles passaram a vida inteira, enquanto a menina estava boa, trabalhando, tal, falando que ela não devia correr atrás, e quando ela de fato, assim, tem uma situação na vida dela que torna ela, de certa maneira, dependente de alguém, eles querem usar isso
para acessar mais benefícios do governo. Então é absurdo, assim, é uma coisa impressionante. Uma grande parte do filme do Clint Eastwood, inclusive do cinema do Clint Eastwood, é esse confronto do indivíduo com as instituições, né? O indivíduo querendo trilhar seu próprio caminho e as instituições querendo moldar esse indivíduo. Então o Welfare State com certeza tem uma contribuição enorme nisso, né? É uma diluição da responsabilidade individual, né? Parece que existe Eu não acho que é diluição, Caio. Eu acho que é controle, é tomada de responsabilidade. Não, mas eu digo do ponto de vista do indivíduo, né? Porque existe uma ação, é em detrimento de quê? Né? Eu acho que é em detrimento de uma agenda de controle coletivista. Né? Então, implicitamente, você, dá trabalho tomar esta atitude, é mais confortável num ambiente corporativo você falar todes, e responder ao e-mail e não xingar o seu coleguinha que te escreveu né, com essa semelhança para que você vai confrontar no radar. E tem essa questão da agenda coletivista também, que a gente tem na obra do Ayn Rand, por exemplo, né, que você tem o cara que quando ele é empreendedor, ele é ousado, ele é corajoso, ele tá tentando se afirmar, aparece o Estado no meio do caminho e fala: amigão, nós temos aqui nossas regras, você não pode ser o dono do pedaço, você tem que dividir com a gente. Então, com certeza existe uma agenda coletivista, e do ponto de vista psicológico, por exemplo, eu lembro de um artigo da Folha de muitos anos atrás, que o cara escreveu assim, houve um protesto em Londres de jovens que estavam protestando pela impossibilidade de comprar um iPhone. E aí o colunista fala, né, que olha, o iPhone em breve vai ter que ser um direito, sim. Geração dos sem iPhone. Porque foi ele que produziu, né? Então, assim, é absurdo, delirante. Mas pro cara que não quer se esforçar, que não quer enfrentar, né, o destino, digamos assim, é reconfortante. É confortável você dizer assim, cara, a culpa não é minha, o governo tem que resolver isso aí. E você ganha um espírito de corpo de um monte de cara que nem você também, que também tá atrás de alguma vantagem, privilégio, melhor dizendo. É louco isso, mas a gente vive, a nossa Constituição, ela é o welfare state total. Então total. A gente vive nisso. E inclusive, Regis, o apelido da nossa Constituição, né, de 88, é a Constituição Cidadã. Na verdade, é uma Constituição estatal. Todo o poder é o Estado ali.